Agora, às 5 horas e 24 minutos, o Cláudio Lana, hoje o presidente deu mais uma daquelas declarações polêmicas dele, né? Envolvendo aí dois temas polêmicos, né? Que é comida e armas. Vamos ouvir aqui o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Poxa, tudo que eu pude fazer por decreto e portaria, né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC, tá podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Parabéns. Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Mas tem um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Ô Cláudio, a gente sabe que ali o presidente está falando ali pro público dele, enfim, tá discursando para... tá falando para fazendeiros e tal. Isso né? não permite que ele seja... E ele se orgulha muito de ter sido o único presidente, ou o primeiro a ter a coragem de regulamentar, ou tentar regulamentar, né? Porque o Supremo também, enfim, um dos atos em que o Supremo desautorizou o presidente da República foi nesse assunto. Quando ele tentou regulamentar, e o só conseguiu fazer isso parcialmente, a decisão soberana, que deveria ser, né, soberana da população brasileira através de referendo, aprovando o uso de armas, enfim, o porte de armas para quem se habilitasse a ele, quem preenchesse requisitos, exigências legais, etc, etc. Ele se orgulha muito de ser isso. Ele faz parte de um grupo de pessoas bastante significativo no Brasil que defende essa ideia, a ideia que predomina, por exemplo, nos Estados Unidos, de que todos deveriam ter direito ao uso de armas. Eu ouvi, inclusive, um dos líderes desse tipo de causa, né, esses dias falando sobre um militar falando sobre a facilidade com que o Talibã dominou o Afeganistão, porque estava em vigência lá no Afeganistão uma lei local que proíbe as pessoas, tanto quanto no Brasil já foi assim, no Brasil foi mais radical essa proibição, hoje está menos radical, de usar armas. Os talibãs, ainda que, sabe, cada um com uma pistola na cintura, uma pistola ou um revólver na cintura, ou um fuzil, aqueles russos, né, um AK-45, 47 na mão, simplesmente foi isso. Quer dizer, poucos milhares de talibãs, ou talvez centenas de talibãs, dominaram o país inteiro desarmado. E é exatamente, mas assim, será que o desejável era que as pessoas estivessem armadas trocando tiro na rua? Seria uma coisa terrível, né? Seria uma matança imparável. É um tema para ser discutido, sobre o qual os brasileiros já se pronunciaram através de referendo. O que ele disse foi isso, tem que comprar, ele repetindo a argumentação dos que são desarmamentistas, né? Que não tem que comprar, não é arma, tem que comprar feijão. E ele disse, quiser comprar feijão, compra. Agora não enche o saco de quem quer comprar armas. É essa a afirmação dele. Mas aí é claro que os ativistas, os que são... Ele próprio se encarrega de dar munição aos ativistas e seus opositores, né? Que aí já usaram isso. O presidente prega que não se compre feijão e sim compre arma. Não foi exatamente isso que ele disse. Mas, de qualquer maneira, foi uma dessas declarações que o presidente da República dá de maneira impensada, e eu acho que essa é a questão indesculpável. Mais do que ele disse, é a atitude do presidente de continuar fazendo afirmações, declarações, sem que isso seja revestido de um mínimo de formalismo, né? Os presidentes, os chefes de Estado, os chefes de governo, têm que se caracterizar exatamente por isso, por falarem de caso pensado. É por isso que a maioria usa discurso, lê discurso, etc. Não é porque estão gostando daquilo. Todos sabem que o discurso é algo que não é muito agradável de ser visto na TV, por exemplo, no noticiário sobre uma declaração do presidente. Mas é a única maneira, é uma forma bastante eficiente de demonstrar às pessoas que estão vendo que ele está dizendo aquelas coisas de caso pensado. Ele refletiu sobre aquilo, né, tanto assim que colocou aquilo num pedaço de papel. O presidente do Brasil, seguindo mais ou menos ali o que fazia o ex-presidente Lula, eles falam de improviso, falam o que querem, o que vem à cabeça e tal. E o problema é que isso sai de maneira torta, né, de maneira inadequada, com palavras que não são as mais certas, nem muito menos local, né? O que ele fez hoje foi o que ele faz no Cercadinho. Mesma coisa.
Se ele não quer ser mal interpretado, Cris, acho que ele tem que parar de falar bobagem, né? Enquanto isso, o presidente da República não perde o valioso tempo dele lidando com os problemas reais do Brasil. Infelizmente, eu não vejo o presidente da República dar declarações importantes sobre o que ele vai fazer para controlar uma inflação de quase 2 dígitos, o preço da conta de luz, que vai chegar a bandeira 2 a quase sei lá quantos reais. Qual é a solução para a crise hídrica? Qual é a solução para a crise hídrica? Para aumentar a exportação, para gerar emprego com 14 milhões de desempregados? O presidente não perde o tempo dele falando sobre isso. Enquanto ele está sempre em guerra com inimigos imaginários, né, criando problema atrás de problema, declaração polêmica atrás de declaração polêmica, ele se exime da responsabilidade de tratar dos problemas reais, do Brasil real. O presidente gosta de falar que ele visita as casas ali nos arredores do Distrito Federal para falar contra o isolamento social, dizer que eu fui eleito pelo povo, eu quero estar perto do povo, mas não está preocupado com os problemas reais do povo. Não é possível. Não é possível que este presidente da República esteja preocupado com os problemas reais enquanto as pessoas estão passando fome, Cris. Pelo amor de Deus. 5h30. Tem que ter calma, né? As pessoas estão com muita raiva. Tem que ter calma. A gente percebe isso no país inteiro, né? O país dividido, com raiva, com ódio, né? É incapaz as pessoas perdem cada vez mais a capacidade de fazer uma observação tranquila dos fatos, né? É preciso ter muita calma nessa hora. Aqui em Brasília, esses dias, teve um episódio que talvez possa ser colocado nessa conta do ódio, né? Que é perceptível, né, na sociedade aqui brasileira, como também na sociedade americana, do ano passado para cá, né? Aqui houve um caso horroroso de um advogado que, após uma briga de trânsito na rua, perseguiu uma senhora até a casa dela, até a porta da casa dela. O marido perseguiu e ali aos gritos e tal. O marido dela, que estava em casa, ouvindo os gritos, saiu para ver o que estava acontecendo. Quando ele vê que é uma briga e tal, ele pede à mulher que, olha, pega ali o celular e filma isso. Aí ela entra no carro para pegar o celular, sai do carro. Quando ela sai do carro, o sujeito vai, atropela, passa por cima, de maneira absolutamente covarde, inclemente, né? Cruel. Passa por cima e vai embora. Vai embora. E ainda bem que há uma juíza da audiência de custódia, ao contrário do que acontece com 70% dos casos nas audiências de custódia, mesmo quando se trata de presos em flagrante, a juíza, em vez de soltar esse bandido, transformou a prisão provisória dele em como é que é, o Cris, que chama prisão preventiva. Com isso, ele não tem tempo, não tem prazo para sair, e tomara que essa prisão preventiva emende com o julgamento desse camarada e que ele seja condenado a um longo período na cadeia, né? Mas o que você percebe nesse episódio assim, é essa coisa do ódio, sabe? As pessoas estão com muita raiva. É impressionante como isso se percebe nas discussões, sobretudo nas discussões políticas, né? E é uma coisa que só tende a se agravar. Ano que vem vai ser um ano daqueles, né? É preciso ter muita paciência, tomar muito chá de camomila, porque, meu amigo, o bicho vai pegar. Se tem uma coisa que eu tenho, Cris, é calma. É paciência pra caramba. Quem não deve estar com paciência é quem está passando fome em casa, ouvindo os filhos chorar, sem emprego. Essas pessoas é que não devem estar com muita calma.